Olá, bom dia. Hoje é 2/11/2023. Eu estou nessa manhã aqui em nome de Jesus Cristo. Já orei, já li a Bíblia já, graças a Deus. E estou lendo aqui, vou mostrar para você o Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 144. Em Mateus 26, no versículo 31 em diante, Pedro e os demais apóstolos foram avisados de algo que iria acontecer com Jesus. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizeis em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus Cristo estava aqui se referindo o dia que ele foi pego e o dia que ele ia ser crucificado. Na hora que ele fosse pego pelos soldados, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas e alguns fariseus, os discípulos dele iam fugir, não iam ficar ali por causa com medo de morrerem. Então o que é que acontece? Hoje em dia, quando você ou alguém fere alguém, está ferindo a Jesus Cristo, está aborrecendo, incomodando a Jesus Cristo e está causando a revolta de Jesus, a ira de Jesus contra a sua vida. Então você tem que ter inteligência e agradar a Deus e a Jesus Cristo. Então versículo 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Então Jesus disse assim, então depois que eu ressuscitar, irei para a Galiléia. Então nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou. Então o que é que acontece? Eu e você temos que crer em Deus e em Jesus Cristo para ressuscitarmos no grande dia para a vida eterna. Então, em João capítulo 11, no versículo 25, está escrito assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se você crê nele, logo após a sua primeira morte aqui na terra, você vai conseguir viver a eternidade com Jesus Cristo. No restante aqui do versículo, aqui é muito interessante, no versículo 33 está escrito assim, mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em mim, eu nunca me escandalizarei. Ainda que todos se escandalizem em ti, ainda eu não me escandalizei. Então o que é que acontece? Jesus disse para Pedro, então Pedro disse assim, mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro estava dizendo que não ia se afastar de Jesus no momento que ele fosse pego pelos soldados, pelos principais sacerdotes para ser crucificado lá em Israel. Então Pedro disse que não ia se afastar, ia ficar com Jesus, mas Jesus falou assim para ele, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro negou Jesus 3 vezes. Infelizmente, depois ele se reconciliou, se converteu, ficou firme e confirmou a palavra de Jesus aos demais que moravam em Israel e em outros cantos. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então todos os discípulos, eles, quando Jesus foi pego, eles se afastaram porque ficaram com medo de ser crucificado e serem mortos pelos soldados romanos e pelo o governo de Roma na época e pelos escribas e alguns fariseus que pegaram Jesus ali, né, para ser crucificado. Então o que eu quero dizer para você, como eu lhe digo, feriram o pastor que era Jesus Cristo. Pegaram ele, abofetaram ele, bateram nele, cuspiram nele, pregaram ele no madeiro e deram o fel ali, né, com água para ele, só que depois Jesus Cristo ressuscitou. Então hoje o Jesus falou que quando você aborrece uma pessoa, você está aborrecendo a ele e ao pai dele. Então Deus abençoe você e sua família. Se esforce para não fazer o mal e nem aborrecer os outros, para poder você não estar aborrecendo Deus e nem Jesus Cristo. Porque é muito sério aborrecer Deus e Jesus Cristo. Então Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal.